Panorama, por Trends CE. Bom, esse é um tema realmente de interesse nacional. Quando eu vejo esse tema, e essa pesquisa da CNI a que você se refere, ela é de 2018, se eu não me engano, ela já tem algum tempo. Portanto, ela é anterior, bem anterior, à última discussão que se teve no Supremo Tribunal Federal com relação à retroatividade, né, de decisões judiciais em matéria tributária. O que se espera, o que se quer quando se fala de segurança jurídica? Não está se falando apenas nas decisões judiciais, ou seja, a decisão judicial que vai estabelecer a interpretação para o caso concreto da norma. Nós estamos falando na clareza das próprias normas. As normas serem claras para que a pessoa apenas alfabetizada, ou mesmo sem ser alfabetizada, pela cultura oral, possa saber o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer, quais são os seus direitos, já é muito importante. É fundamental. Ou seja, dá estabilidade às relações sociais. Ora, qual é o outro aspecto fundamental que se busca nas relações sociais com relação à segurança jurídica? Respeito aos contratos. O mundo inteiro respeita contrato, e eu não estou dizendo nenhuma novidade se eu disser aqui que há um entendimento de que o contrato é lei entre as partes. Então, se você fez um contrato, esse contrato deve ser cumprido. E só se pode discutir as cláusulas desse contrato porque ele estabelece a norma jurídica para aquela relação que foi contratada. Na maioria dos países, você só mexe no contrato se houver fraude ou coação. Se a pessoa assinou um contrato, por exemplo, e não houve coação, e não houve fraude, ela não pode depois alegar de que havia uma cláusula que era draconiana, que era leonina, que era injusta, porque ela aceitou o contrato. Muito bem. No Brasil, a facilidade com que se submete um contrato e que os juízes modificam cláusulas, declarando cláusulas, anulando cláusulas, modificando, dando interpretação a cláusulas, é uma coisa assustadora. Assustadora. Quer dizer, você faz um contrato no Brasil, eu me lembro que quando o ministro já aposentado, Celso de Mello, era presidente do Supremo, o presidente norte-americano veio visitar o Brasil. E o Ministério das Relações Comerciais, do Ministério do Comércio dos Estados Unidos, expediu uma nota falando sobre a insegurança jurídica no Brasil, a facilidade que o judiciário modificava as cláusulas contratuais no Brasil. E isso foi o motivo pelo qual o presidente do Supremo não tem, na época, comparecido à recepção ao presidente dos Estados Unidos. Ora, na verdade, nós devíamos ter feito uma reflexão. Por que os países estão com medo de fazer contratos com o Brasil achando que não tem segurança jurídica? Essa que era a reflexão a ser feita. Mas não foi. Isso tem um outro problema na minha avaliação. Eu estou tentando contextualizar o problema para depois a gente ir para casos mais concretos aqui. Ou, pelo menos, teoricamente, mais verticalizado na discussão. É que, no Brasil, nem o Estado cumpre os contratos que faz. Começa pelo próprio Estado. E você quer ver um detalhe interessante, Edson? É que, no Brasil, nós temos execução contra a fazenda pública. Isso é uma coisa inadmissível. Eu me lembro que, alguns anos atrás, um professor alemão veio aqui para a Faculdade de Direito, nós fomos falar sobre a execução da fazenda pública. Ele disse, como? Como se executa a fazenda pública? A fazenda pública tem que cumprir a decisão. Ué, há uma norma, há um contrato. Se a justiça disse que ele está válido, não tem mais o que discutir. Mas a fazenda pública é quem menos cumpre decisão judicial no Brasil. E ainda nós criamos um precatório. Vocês estão vendo como a situação é muito complicada no Brasil? E de tudo isso, essa insegurança jurídica,
eu queria introduzir um outro tema aqui que é fundamental. É que isso gerou um profundo ativismo judicial. A insegurança jurídica no Brasil hoje, ela é ampliada pelo ativismo judicial. Ou seja, cada juiz se sente um legislador, cada não, mas muitos juízes se sentem legisladores, eles querem legislar. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.